TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, a TV Câmara segue entrevistando os 7 candidatos a prefeito de Natal. Como será que cada um deles se preparou para administrar esta cidade que já tem mais de 800 mil habitantes? Durante os próximos dias, nós vamos continuar aqui acompanhando as propostas de cada um dos candidatos nas áreas da saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura, entre outros temas. A nossa 6ª entrevistada desta série é a candidata Rosália Fernandes, do PSTU. Vamos conferir agora um pouquinho mais do perfil da candidata. Rosália Fernandes é candidata a prefeita de Natal pelo PSTU. Rosália Maria Fernandes tem 49 anos, nasceu em Marcelino Vieira, Rio Grande do Norte. É assistente social. A candidata a vice é Luciana Lima. O número dela é 16. E para entrevistar a candidata Rosália Fernandes, do PSTU, já está aqui comigo a jornalista Amanda Fernandes. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Túlio, pelo convite, é uma satisfação. Também conosco já a candidata Rosália Fernandes. Seja bem-vinda, candidata. Olá, Túlio, olá, Amanda. É um prazer nosso estar aqui na TV Câmara participando dessa entrevista. A entrevista com a candidata Rosália Fernandes, do PSTU, você confere daqui a pouquinho, logo após o intervalo. É a TV Câmara nas eleições 2016. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Olá, estamos de volta com o programa Eleições 2016, hoje recebendo a candidata a prefeita de Natal pelo PSTU, Rosália Fernandes. Participa dessa entrevista a jornalista Amanda Fernandes. Candidata, por que decidiu disputar a prefeitura de Natal? Bom, a decisão para disputar foi uma decisão do nosso partido, o PSTU. Nós fizemos uma conferência e o meu nome é resultado de uma expressão, das lutas, na cidade e principalmente na luta dos trabalhadores em saúde, e também porque a gente tem uma participação no conjunto das lutas dos trabalhadores em defesa de saúde, educação, transporte. Então há uma necessidade de ter uma candidatura que represente os interesses da classe trabalhadora e da população pobre. Candidata, vamos iniciar então a nossa conversa aqui falando da temática da saúde. Fala-se, não é de hoje, de uma crise no setor de pediatria, não só em Natal, mas no estado. Alguns fatores como baixa remuneração desses profissionais e alta demanda de pacientes contribuem para esse cenário. Como é que a senhora pretende valorizar a profissão
médica e atrair esses profissionais da pediatria para o município? Bom, isso é uma ótima pergunta, né? E, inclusive, a gente quer aqui aproveitar todo o descaso para poder denunciar todo o descaso que vem sendo dado à saúde de Natal e principalmente no que diz respeito à questão da pediatria. Nós tínhamos um único pronto-socorro infantil, que era o Sandra Celeste, que esse pronto-socorro foi fechado. Porque os outros hospitais que têm pronto-socorro, como o Valfredo Gugel, que é o local que eu trabalho, é só de trauma. O Maria Alice, ele é referenciado e, assim, não existe porta aberta para urgência em pediatria, a não ser as UPAs. Então, a gente quer aproveitar aqui e denunciar. Isso é reflexo de um descaso que a Prefeitura vem tendo, não apenas no que diz respeito à pediatria. Eu acho, Túlio, Amanda e os telespectadores, que nós temos que ter uma política não apenas para a categoria médica, mas para o conjunto dos trabalhadores da saúde, que inclusive, ou seja, estão aí há algum tempo sem reajuste salarial, o prefeito não cumpre as progressões, ou seja, do plano de cargo, as mudanças de níveis. Se os trabalhadores se aposentarem hoje, eles se aposentam com o seu vencimento básico. Então, é necessário se chamar os sindicatos, os trabalhadores, para que a gente possa estar discutindo coletivamente uma política de salário no que diz respeito a todo o conjunto dos trabalhadores da saúde, como também abrir um hospital infantil municipal, com vagas de UTI, que também não existe na rede pública municipal. Bom, candidata, a senhora é assistente social, conhece as unidades de saúde, vive isso diariamente, então a senhora sabe de perto a principal reclamação dos moradores, que é a demora de atendimento, que é a falta de remédio na farmácia, faltam insumos também para os próprios servidores atenderem esses pacientes. O que é que o plano de governo da senhora traz para tentar resolver de uma vez por todas a falta de desabastecimento nessas unidades? Então, a gente vive um desmonte, né, da saúde pública no Rio Grande do Norte e já especificamente aqui na cidade do Natal. As unidades de saúde que existem, elas não são suficientes, além digamos assim, de estarem com uma estrutura física completamente sucateada, além do que você falou. Não existem medicamentos, né, para ser, e também não tem laboratórios. Só para vocês terem uma ideia, toda a rede de laboratório do município de Natal está na iniciativa privada, está nas mãos do DNA Center. A nossa proposta é investir 25% do orçamento do município de Natal na saúde pública, porque acontece o seguinte, cerca de 50% a 60% do que é investido no orçamento do município, ele vai para iniciativa privada. Então acontece o seguinte, recursos tem, mas acontece que o prefeito, ao invés de investir na saúde pública municipal, ele passa para iniciativa privada e isso faz com que não se tenha medicamentos, isso faz com que a população espere cerca de 6 meses a 1 ano para se marcar uma consulta. E quando se consegue, às vezes a pessoa já está num estágio terminal. E a gente sabe de onde se conseguir recursos, Amanda e Túlio. Tem mais de 100 empresas em Natal que devem 1 bilhão e 200 à prefeitura. 1 bilhão e 200 milhões. Isso é mais da metade do orçamento de 2016, que o orçamento para 2016 é 2 bilhões. Então, as grandes empresas devem 1 bilhão e 200. Então, a gente vai estar cobrando a dívida das empresas, que são dívidas em impostos como IPTU, como INSS, ISS, mas que o prefeito não cobra. Mas o pobre que não paga o IPTU, ele cobra e inclusive coloca no SPC. Então tem sim de onde tirar dinheiro. Candidata, a Prefeitura de Natal abriu o concurso para 1.339 vagas, mas o certame foi anulado. Eleita, a senhora pretende abrir concurso para a área da saúde e para quais categorias profissionais? Então, isso é uma outra denúncia.
A gente está vendo na imprensa que vai haver a devolução do dinheiro da inscrição do concurso. O correto era, se a prefeitura ela tivesse vergonha, era devolver não apenas o dinheiro, mas várias pessoas, elas vieram de vários estados e tiveram gastos com isso. Então acontece o seguinte, a nossa proposta, que é de acordo com a reivindicação dos sindicatos, das categorias da saúde, tanto o Sindisaúde como o Sindicato dos Médicos, o Sinsenat e os outros sindicatos, a necessidade hoje para o município de Natal é de 4.500 profissionais. Isso se envolve médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ou seja, toda a rede que é necessária para poder ter um atendimento digno. E, além disso, reequipar as unidades. Porque não adianta só fazer concurso para estar colocando os profissionais onde, porque é necessário reequipar, reestruturar e também estar construindo, na verdade, novas unidades de saúde. Bom, candidata, falando agora sobre educação, o ano termina e assim que vai começar o próximo ano que a gente observa filas nas portas das creches, as mães reclamando porque faltam vagas, crianças sem estudar. E no plano municipal que foi aprovado aqui pela Casa Legislativa, pela Câmara Municipal, prevê a criação de mais creches. Até 2025, 70% das crianças de 0 a 3 anos devem estar em creches, né? A senhora se preparou então? Existe um plano? A senhora pensou como, então, fazer com que essas crianças estejam dentro de uma escola, dentro de uma creche, já iniciando aí a sua preparação, os seus estudos? Então, existe cerca de quase 40 mil crianças de 0 até mais ou menos 12 anos fora da escola e de creches. Quase 40 mil. Esse é um número alarmante. E, inclusive, as mães, para poder ter... digamos assim, garantir seu filho, ela espera 2 a 3 anos e tem que se submeter a um sorteio para poder ver se consegue matricular seu filho numa creche. Isso, além dos SMEs que existem, alguns estão sucateados, tetos caindo, né? Então, acontece a nossa proposta é investir 5% do PIB de Natal na educação pública, para que com isso a gente possa universalizar o ensino, está garantindo a escola, ou seja, que a criança fique em horário integral, manhã e tarde, e a contratação através de concurso público de 5.000 profissionais, que essa é a necessidade, tanto no que diz respeito a professores e também funcionários de escola, para poder se garantir essas quase 40 mil crianças. É um crime que hoje, digamos assim, acontece. Nós estamos andando nas periferias de Natal. Essa realidade que é mostrada através dos programas eleitorais, ela é completamente escondida. Nós chegamos a presenciar residências que têm crianças, que tem até 2, 3 crianças, que há 3 anos as mães buscam creches, buscam escolas e não existe vaga. Então, isso é um crime e nós vamos sim investir 5% do PIB para poder estar garantindo isso. Candidata, a senhora falou ainda há pouco da escola em tempo integral, que é uma das propostas da senhora. Contudo, o Plano Municipal de Educação, aprovado este ano pela Câmara Municipal de Natal, com metas até 2025, ele não traz essa previsão da escola de tempo integral. Não seria muita ousadia essa proposta da senhora? E de onde é que viriam os recursos, esses 5% que a senhora mencionou? Olha, se a nossa proposta, né, como governo, nós queremos estar fazendo uma Natal para a classe trabalhadora. Se nós queremos estar fazendo uma Natal para a população pobre, nós temos que ter sim ousadia. E ter ousadia não é estar mantendo os privilégios dos ricos e dos poderosos. A ousadia é exatamente estar cobrando a dívida que esses ricos, que os poderosos devem a Natal. Porque recursos tem. Tem uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões que o prefeito não cobra. Nós vamos estar fazendo a suspensão da dívida pública ao capital, como é que se diz?
à União, aos banqueiros. Nós vamos criar imposto progressivo, porque não é justo que quem ganha pouco, a classe trabalhadora é que pobre, que é quem sustenta esse município, pague o mesmo percentual de imposto dos shoppings, dos grandes bancos, dos grandes hotéis de luxo, entendeu? Das grandes mansões. Nós vamos sim estar propondo um imposto progressivo e com isso ter recursos para que a gente possa sim estar garantindo, porque ousadia mesmo de verdade é tirar essas 40 mil crianças que estão fora das escolas e das creches por descaso da Prefeitura Municipal. Candidata, falando agora um pouquinho sobre limpeza urbana, a gente observa gestões passadas uma grande dificuldade para se manter um bom serviço de limpeza. Coleta de lixo, poda, entulho, a questão do transbordo também, né? Empresas terceirizadas oferecendo esse serviço e gerando também muita reclamação dos moradores, porque entra em greve e não paga a empresa terceirizada, falta caminhão para recolher esse lixo. Como é que a senhora pretende resolver essa questão dos terceirizados da urbana e melhorar tanto a limpeza como a própria coleta seletiva, que a gente sabe que não funciona em todos os bairros aqui de Natal? Esse é mais um problema grave, né? Que é o que a gente diz o seguinte: são os recursos da prefeitura, os recursos públicos do município que está indo para as mãos da iniciativa privada. Há um desmonte da urbana, que é uma coisa proposital, obviamente, para atender os interesses das empresas Vital e a Marquise, que são grandes empresas, e que com isso pagam uma miséria ao trabalhador, mas enquanto isso uma empresa dessa ganha 3 vezes mais do que um profissional, do que um trabalhador ganha, inclusive sem uma garantia adequada dos equipamentos de proteção individual. Então a empresa Marquise, ela ganha em 5 anos 194 milhões. E o que é que essa empresa dá em troca para a cidade? Péssimos serviços. Então, assim, a responsabilidade não é dos profissionais. A responsabilidade, na verdade, é do prefeito, que contrata empresas terceirizadas que fazem um serviço de péssima qualidade, que leva uma parte do orçamento que fica para a própria empresa e não dá as condições adequadas no que diz respeito tanto aos direitos dos trabalhadores, aos funcionários, na limpeza da cidade, no recolhimento do lixo. Então, e sem dizer que a terceirização é uma porta para corrupção. E qual a proposta da senhora, candidata? Teria que fazer concurso público? A nossa proposta é a incorporação de todos os trabalhadores da Vital e da Marquise, entendeu? Dentro do quadro da prefeitura, porque esses trabalhadores... Mas sem concurso? Não, a gente vai estar, sim, realizando um processo seletivo, interno, entendeu? Com esses trabalhadores, onde eles têm, inclusive, digamos assim, uma pontuação maior do que um outro trabalhador que já não presta esse serviço, na verdade, há muito tempo. Então, vai ser critérios diferenciados para quem já estão, digamos assim, prestando o serviço na Vital e na empresa Marquise. Candidata, o processo, né, de licitação do transporte público foi aprovado pela Câmara, ele foi amplamente discutido em todas as zonas aqui da nossa cidade, se chegou a um consenso com os próprios usuários, que são eles que enfrentam os problemas diariamente do transporte público. Então, se chegou a esse consenso, foi enviado para a prefeitura vetou, a Justiça definiu que o projeto tem que ser implantado. Então, a senhora, caso seja eleita, vai ser uma prioridade? A senhora vai implantar esse processo licitatório originalmente, como ele foi aprovado aqui pelo Legislativo? Bom, não. A nossa proposta é exatamente romper com esse contrato que nem sequer uma licitação tem, né? Primeiro, os transportes coletivos de Natal são de péssima qualidade, ruins, caro, e quem manda, quem define qual ônibus, que linha, qual preço, não é a prefeitura. Quem define são as empresas de ônibus, o Setur. É uma máfia de empresários. Infelizmente, o prefeito, ele é capacho dessas empresas.
Eu aqui presenciei muito bem todos os debates que tiveram como população, como trabalhadora da saúde, os debates que houveram aqui na Câmara. E nós presenciamos tudo o que foi feito pelas empresas de ônibus para poder estar fazendo valer a sua vontade. Na nossa gestão não vai ter nenhum privilégio, nenhuma concessão para as empresas de ônibus. Nós vamos romper com essa farra e vamos acabar com essa farra que existe hoje dentro da prefeitura. A nossa proposta é criar uma empresa municipal de transporte público, entendeu? Que seja o próprio município que gerencie isso. E a gente quer investir 10% do orçamento da receita corrente líquida em transporte, que hoje o prefeito só investe 1%. Mas assim, a gente acha que não apenas em ônibus, a gente acha que é necessário, que é importante ter vários tipos de modais, como acontece em várias capitais, né? Ter uma combinação de metrôs, de trens, entendeu? De ciclovias, e inclusive se fazer um convênio com as prefeituras da região metropolitana para que a gente possa estar levando trens para os municípios da região metropolitana. Então, era isso que eu ia questionar para poder entender um pouquinho. A senhora é contrária ao processo licitatório porque defende que o município tenha uma própria empresa para gerir o transporte. Candidata, e em relação à empresa Uber, chegou em Natal, assim como em outras cidades, veio acompanhada de algumas polêmicas. O que é que a senhora defende, se eleita, em relação a essa empresa, ao funcionamento dela? Olha, o que assim... É importante, antes de estar se dizendo qual é a nossa posição, eu acho que é importante a gente denunciar como é que funciona o esquema, digamos assim, dos preços de táxi, né? Bom, a gente acha que os trabalhadores eles têm que ter o direito são como é que se diz, trabalhadores, há uma crise de desemprego muito grande e, digamos assim, a gente não é contra, a gente acha que eles têm o direito de estarem sim, digamos assim, no mercado de trabalho. E isso e por que os outros taxistas não têm essa concorrência do mesmo tipo? Porque o que a gente vê e que sabe que isso todo mundo sabe, é que existe e o STTU é conivente com isso, que tem determinadas pessoas e grupos políticos que detêm a concessão de cerca de 100 a 200 placas de carros de táxi. E que essa pessoa, ela aluga esse táxi para um motorista, que esse motorista tem que pagar de 150 a 200 reais. Nós achamos que é um direito das pessoas que queiram ter, ou seja, tá tendo essa forma, mas a gente acha que tem que ser também, da mesma forma que a gente quer, digamos, regularizar o sistema de transporte coletivo, a gente acha que o transporte Uber, no carro, os carros Uber, ele também tem que ter, digamos assim, uma regularização. Que tem direito, mas que isso também não pode ser tão, digamos assim, sem um controle, porque isso fica uma coisa desproporcional. Agora, candidato, o grande potencial econômico aqui da nossa cidade é o turismo, né? Então, como recuperar o nosso turismo, isso falando desde o nosso Forte dos Reis Magos, que ele está praticamente abandonado, como cuidar do calçadão de Ponta Negra, que a gente observa que foi feita uma obra, mas que não é adequada, né? Não tem acesso para os banhistas, as pessoas reclamam das atuais estruturas. O próprio calçadão da Praia do Meio, a gente observou que nesse final de semana cedeu, as pessoas estão com dificuldade de acesso à praia, de passar pelo calçadão. Então, quais são os projetos que a senhora pretende desenvolver na área do turismo? Então, o turismo é uma das principais, das fontes importantes de receita, né, para o município. E que digamos assim, eu acho que, quer dizer, a nossa opinião é que, digamos assim, Natal ela é feita muito para o turista de fora, mas muito no que diz respeito às praias, mas isso não dá um acesso para os turistas às praias. Porque, além de ter o turismo, é necessário estar cuidando das belezas, digamos assim, e das necessidades da cidade. É necessário que o turista que venha para Natal se sinta numa cidade sem violência, que o turista tenha direito e acesso a um serviço de saúde quando precisa,
que não tem, e principalmente porque as praias, o sol, ele na verdade vai continuar, mas nem a população, mas é necessário cuidar dos turistas que vêm para Natal, mas também é preciso cuidar da própria população. Porque a população de Natal sequer tem acesso, digamos assim, às praias. Os grandes hotéis que tomaram toda a conta da via costeira, quem é da população de Natal não tem acesso. O Forte dos Reis Magos, como você falou, o patrimônio histórico aqui da cidade, Natal não tem um teatro municipal, as praças estão abandonadas, os calçadões, ou seja, é um risco muito grande. Isso por quê? Porque o prefeito não investe na cultura, ou melhor, no turismo em Natal. Ele investe em quê? Nos grandes empresários, ele faz as concessões das licenças para a construção dos hotéis, e o turismo ele é controlado por uma empresa de turismo, mas acontece o seguinte, não dá condições para que o turista possa andar na cidade, nem que a própria população usufrua disso. Okay. Porque os preços, acontece o seguinte, se você chega lá numa barraca de Ponta Negra, o valor da barraca é altíssimo, né? Então, aqui a local não tem condições. Candidata, o país passa por uma retração na economia, com perda de postos de trabalho. Como a senhora pretende, se eleita, fazer para estimular a geração de emprego e renda no município, atraindo novas empresas? Então, eu acho que é importante a gente estar, assim, digamos assim, tendo claro o que é que essas empresas deixam aqui na cidade. Né? Porque o que é que acontece? É feito as concessões das empresas, as empresas vêm, tem isenção de impostos durante anos. Tá aí, a Coteminas, né? Ela fechou. E os trabalhadores da Coteminas, o que foi que ficou, como é que se diz, da Coteminas, no que diz respeito, houve uma exploração, ou seja, os trabalhadores trabalharam lá, mas a empresa se fechou as portas e não está dando. Então, nós não vamos, nós não vamos estar fazendo nenhuma concessão no sentido do que os governos e as prefeituras têm feito. Nós vamos sim estar mantendo a cidade aberta, mas nós vamos estar fazendo a cobrança dos impostos, inclusive imposto progressivo. As empresas que tiverem mais de 500 profissionais, nós vamos criar um tipo de imposto e não vamos dar isenção para as empresas, né? E é com isso, por quê? Porque nós queremos que os trabalhadores aqui, eles na verdade, eles trabalhem para essas empresas, mas que quando essas empresas vão embora, eles não fiquem aí à margem, como hoje tem quase 333 mil pessoas desempregadas. Ok, candidata, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Antes eu gostaria ainda de questionar a senhora, se eleita, como será a relação com o Poder Legislativo? Então, nós vamos fazer uma gestão direcionada, direta e com a classe trabalhadora e com a população pobre. A nossa aliança, ela vai ser com os trabalhadores. Então, como é que nós vamos estar fazendo isso? Nós vamos estar criando os conselhos populares, que os seus representantes vão ser eleitos nos locais de moradia, nas escolas, nos bairros, lá nas periferias, nos locais de trabalho. E vai ser os conselhos populares que vão estar decidindo sobre 100% do orçamento de Natal. Então, o diálogo vai ser prefeitura, conselhos populares, e vão estar se fazendo as cobranças devidas aqui juntamente à Câmara Municipal. Que é o que nós presenciamos nas mobilizações e nas lutas que houveram para aprovação do passe livre aqui em Natal. Ok, candidato, infelizmente nosso tempo chegou realmente ao fim. Abriu espaço apenas para a senhora poder deixar uma mensagem final para os telespectadores aqui da TV Câmara. Ok, nós queremos aqui agradecer o espaço que nos foi concedido e nós pedimos à população de Natal que analisem as nossas propostas, que vejam, digamos assim,
os candidatos é que tem e quem são os candidatos, e realmente quem é o candidato, ou melhor, a candidata que quer governar para a classe trabalhadora, que quer governar para a população pobre e não para estar mantendo e atendendo os interesses dos ricos e dos grandes poderosos de Natal, que é o que vem acontecendo há décadas aqui na cidade do Natal. Ok, obrigado, candidata. Obrigado também, Amanda Fernandes. Muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído. O programa Eleições 2016, entrevistando a candidata Rosália Fernandes, do PSTU, fica por aqui. Amanhã vocês conferem uma entrevista com a candidata do PSDB, Márcia Maia. Continue ligado na nossa programação e até amanhã. TV Câmara, a TV do povo de Natal.